Leia isso, o nome de premonição ou o que quiser, Hayford. Mas incluía uma coisa aqui para você. Hayford já terminara de receber as instruções de Earl. Confiava nele. Sabia que se Earl estava dizendo que ele podia pilotar aquela aeronave, é porque ele podia. Ainda pensava em insistir para que Earl ensinasse a ele e a seu copiloto temporário alguma coisa a mais sobre decolagem, adaptação à aeronave e aterrissagem antes de arriscar-se a transportar outras pessoas. Hayford não estava preocupado com um acidente no qual ele e o anticristo viessem a perecer, mas não queria ser responsável por vidas inocentes, principalmente de sua esposa. Então o que você incluiu para mim, Earl? Olhe para isto aqui, disse Earl, apontando para o botão que o capitão utiliza para comunicar-se com os passageiros. É o intercomunicador do capitão, disse Hayford. E daí? Coloque a mão esquerda debaixo da sua poltrona e corra os dedos pela lateral. Encontrei um botão. Agora vou sair da cabina, disse Earl. Aperte o botão do intercomunicador normal e fale alguma coisa. Depois, conte até 3 e aperte o botão debaixo de sua poltrona. Não retire os fones de ouvido. Hayford aguardou até Halliday sair. Fechou a porta da cabina e pegou o intercomunicador. Alô? 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 Earl, atenção, atenção, atenção. Depois de contar silenciosamente até 3, Hayford apertou o botão sobre sua poltrona. Ficou surpreso ao ouvir pelo receptor o que Earl Halliday estava falando quase num sussurro. Hayford, sabia que estou falando em tom mais baixo do que se estivesse conversando com alguém? Se fiz a coisa certa, você será capaz de me ouvir perfeitamente de qualquer lugar da aeronave que eu estiver falando. Cada um dos alto-falantes também é um transmissor que conduz o som apenas para seus fones de ouvido. Fiz uma ligação de modo a não ser detectada, e esta aeronave já passou pelos mais eficientes rastreadores de grãos. Se por acaso a ligação for detectada, eu simplesmente vou dizer-lhe que achei que era isso que eles queriam. Hayford saiu rapidamente da cabina. Earl, você é um gênio. Não faço ideia do que vou ouvir, mas vai ser ótimo saber o que está se passando fora da cabine. Enquanto estava encaixotando todas as páginas impressas de Bruce, Buck ouviu o Range Rover chegando no estacionamento. Quando Chloe entrou no escritório, ele já havia empacotado as páginas e o computador de Bruce dentro de uma caixa enorme. Enquanto arrastava a caixa, ele disse a Chloe: "Dê-me uma carona até o escritório de Chicago e, em seguida, vá até o Drake para ter a certeza de que nossas coisas ainda estão lá. Talvez seja melhor permanecermos naquele quarto até encontrarmos um lugar para morar mais perto daqui." "Achei que você pensaria nisso", disse Chloe. "Loretta está arrasada. Vai precisar de muita ajuda do pessoal daqui. O que vamos fazer a respeito do funeral? Você vai precisar de uma ajuda nisso. Chloe, vai ter de falar com o médico legista para liberar o corpo e tomar providências para que ele seja enviado para um necrotério perto daqui. Essas coisas. Com todas essas mortes, tudo deve estar um caos. Portanto, eles talvez gostem de saber que pelo menos um corpo foi reivindicado. Cada um de nós vai precisar de um carro. Não tenho ideia para onde vão me mandar. Posso trabalhar no escritório de Chicago, tendo em vista que ninguém poderá ir a Nova York por um bom tempo, mas não tenho condições de prometer que ficarei por aqui o tempo todo." A pobre da Loretta pensou a mesma coisa, apesar de todo seu sofrimento. Ela me contou que há muitos carros pertencentes ao pessoal da congregação que estão abandonados desde o arrebatamento. A igreja costuma emprestá-los em momentos críticos como este. "Ótimo", disse Buck. "Acho que você deve ficar com um deles. E lembre-se, vamos precisar tirar cópias de todo esse material para os membros da congregação. Você vai ter tempo de tirar cópia de tudo isto?" "Não, mas estou confiante de que qualquer coisa que esteja aqui vai ser muito útil para todos." "Buck, espere um minuto. Você não pode tirar cópias de todo esse material sem que alguém leia tudo antes. Deve haver coisas particulares aí dentro. E você sabe que existem referências diretas à Carpathia e ao Comando Tribulação. Não podemos nos arriscar a divulgar fatos como estes." O ego de Buck foi atingido. Amava aquela mulher, mas ela era 10 anos mais nova, e ele detestava quando Chloe parecia estar lhe dizendo o que fazer, principalmente quando ele estava com razão.
enquanto ele depositava a enorme caixa com os papéis e o computador na parte traseira do Land Rover, Chloe disse: "Deixe que eu tome conta disso, meu bem. De hoje até domingo vou examinar esse material, linha por linha. No domingo teremos algo para contar aos crentes da Igreja Nova Esperança e poderemos avisá-los que dentro de uma semana, ou pouco mais, talvez tenhamos cópias prontas de parte do material." Está bem, está bem. Mas onde você vai fazer isso? Loretta nos convidou para ficarmos em sua casa. Ela mora em uma casa antiga e grande. Você sabe. Seria perfeito. Mas detesta importunar os outros. Book, nós não vamos importuná-la. Ela mal se dará conta de que estaremos lá. De qualquer forma, acho que ela está se sentindo tão sozinha e sofrendo tanto que talvez necessite de nós. Você sabe que provavelmente não estaria a seu lado o tempo todo, disse Buck. Já sou bem grandinha. Posso tomar conta de mim. Nesse momento, eles já estavam dentro do Land Rover. Então, para que você precisa de mim? Perguntou Buck. Preciso tê-lo por perto, porque você é muito atraente. Falando sério, Chloe, nunca me perdoarei se a guerra atingir Monte Prospect e eu estiver em outra cidade ou país. Você se esqueceu do abrigo sob a igreja? Não me esqueci, Chloe. Estou apenas orando para que a situação nunca chegue a este ponto. Será que além do comando tribulação alguém mais sabe da existência daquele lugar? Não. Nem mesmo Loretta. É um lugar muito pequeno. Se papai, Amanda, você e eu precisarmos ficar ali por algum tempo, acho que não será nada divertido. Meia hora depois, Buck entrou na área de Chicago, onde se localizava o escritório do semanário Comunidade Global. Vou providenciar 2 telefones celulares para nós, disse Chloe. Telefonarei para o The Drake e irei até lá para pegar nossas coisas. Também vou conversar com Loretta sobre o outro caso. Não seja mesquinha, Chloe. Providencie 5 telefones celulares. 5? Ela perguntou. Nem sei se Loretta sabe lidar com telefone celular. Não estou pensando em Loretta. Só quero ter a certeza de que temos celulares sobrando. O Condor 216 estava equipado com muito mais acessórios que o Comunidade Global 1, se é que isso poderia ser possível. Não faltava nenhum detalhe, e os aparelhos de comunicação instalados eram de último tipo. Rayford dissera adeus a Early Halliday, insistindo para que ele o informasse assim que soubesse se sua casa estava intacta e se sua esposa estava sã e salva. Você não vai gostar nem um pouco do que aconteceu ao nosso aeroporto, disse-lhe Rayford. Você não vai pousar em O'Hare. Rayford e seu copiloto temporário haviam irritado Carpathia por terem feito uma decolagem e um voo experimental antes de permitirem que os passageiros subissem a bordo. Rayford gostou do que fez. Embora tudo o que houvesse na cabina fosse idêntico a um 757, este avião maior e mais pesado assemelhava-se a um 747 e era necessário acostumar-se com ele. Agora que o Condor 216 já estava no ar com todos os seus passageiros rumo a São Francisco a uma altitude de 11.000 metros e voando a 900 km por hora, Rayford ligou o piloto automático e pediu a seu copiloto que se mantivesse alerta. "O que o senhor vai fazer?" perguntou o jovem. "Apenas ficar sentado aqui", respondeu Rayford, pensando, lendo. Rayford já se comunicara com uma das torres de Oklahoma e agora estava apertando o botão para dirigir-se a seus passageiros. Abre aspas. "Potentado Carpathia e convidados. Aqui fala o capitão Steele. Devemos chegar a São Francisco às 17 horas, horário do Pacífico. Esperamos que o céu esteja claro e que nosso voo seja suave." Fecha aspas. Depois disso, ele encostou-se no espaldar da poltrona e empurrou os fones de ouvido para trás da cabeça, fingindo ter desligado o aparelho. No entanto, deixou-os bem perto dos ouvidos, de modo que pudesse captar qualquer som. O copiloto, por estar com os fones de ouvido ligados, não podia ouvir nada. Rayford tirou um livro da maleta e abriu, colocando sobre os controles diante de si. Teria de lembrar-se de virar uma página de vez em quando. Ele não tencionava ler. Ficaria ouvindo atentamente. Deslizou a mão sobre a poltrona e apertou discretamente o botão oculto. A primeira voz que ouviu, clara como se estivesse conversando com ele por telefone,
Foi a de Amanda. Sim, senhor, entendo. O senhor não precisa preocupar-se comigo. Agora era Carpaccia quem falava. Acho que todos se alimentaram bem em Dallas. Em São Francisco, teremos a bordo uma tripulação completa, que estará à nossa disposição até Bagdá. E depois até a Nova Babilônia. Bagdá? Soou a voz de outra pessoa. Sim, disse Carpaccia. Tomei a liberdade de pousar em Bagdá para pegar os 3 leais embaixadores restantes. Nossos inimigos devem ter imaginado que os levaríamos diretamente para Nova Babilônia. Vamos pegá-los em Bagdá e começaremos as reuniões no pequeno trajeto de lá até a Nova Babilônia. Senhora Steele, a senhora nos daria licença? Certamente, disse Amanda. Cavalheiros, dizia Carpaccia, agora em tom de voz mais baixo, mas claro o suficiente para que Hayford entendesse cada palavra. Um dia ele teria de agradecer a Earl Halliday em nome do reino de Cristo. Earl não demonstrara nenhum interesse em servir a Deus, pelo menos por hora. Mas qualquer que fosse o motivo que o levara a fazer um favor daquele para Hayford, certamente traria muitos benefícios aos inimigos do anticristo. Carpaccia prosseguia. O senhor Fortunato ficou em Dallas para providenciar minha próxima transmissão via rádio. Farei isso daqui. No entanto, a transmissão parecerá ter saído de Dallas, novamente para despistar quaisquer inimigos da comunidade global. Vou precisar do Sr. Fortunato para as nossas reuniões. Portanto, permaneceremos em São Francisco até que ele possa chegar até nós. Assim que decolarmos de São Francisco, vamos acionar Los Angeles e a área da Bahia. A área da Bahia? Soou uma voz com sotaque acentuado. Sim, a área de São Francisco e de Oakland. O que o senhor quer dizer com acionar? Carpaccia respondeu em tom solene. Acionar significa simplesmente acionar. Quando pousarmos em Bagdá, as cidades de Washington, Nova York e Chicago terão sido dizimadas. Estas são apenas as 3 cidades dos Estados Unidos que mais sofrerão. Até agora, apenas o aeroporto e a região suburbana de Chicago foram atingidos. Dentro de 1 hora, tudo mudará. Os senhores já ouviram falar do que aconteceu em Londres? Cavalheiros, os senhores sabem o que significa uma bomba de 100 megatons? Houve completo silêncio. Carpaccia prosseguiu. Para os senhores terem uma ideia, os livros históricos contam que uma bomba de 20 megatons é mais poderosa que todas as que foram atiradas durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive as 2 que caíram sobre o Japão. A União das Nações Britânicas tinha de aprender a lição, disse novamente a pessoa de sotaque acentuado. Com certeza aprendeu, disse Carpaccia. Montreal, Toronto, Cidade do México, Dallas, a capital Washington, Nova York, Chicago, São Francisco e Los Angeles serão exemplos para aqueles que nos fizeram oposição. Hayford desvencilhou-se dos fones de ouvido e desatou o cinto. Saiu da cabina e olhou firme para Amanda, chamando-a com um sinal. Carpaccia olhou para ele e sorriu. Capitão Steele? Ele o cumprimentou. Está tudo bem? Temos um voo tranquilo, se é isso que o senhor está querendo saber. O melhor voo possível, mas não sei bem o que está acontecendo lá embaixo. É verdade, disse Carpaccia, em tom sombrio. Vou transmitir em breve minhas condolências à comunidade global. Hayford puxou Amanda para perto da cabina. Buck e Chloe não iam pernoitar hoje no The Drake? Não houve tempo para conversarmos sobre isso, Ray, ela disse. Não posso imaginar que outra opção eles teriam. Parece que nunca conseguirão voltar para Nova York. Acho que Chicago será o próximo alvo de alguém, disse Raver. Não quero nem pensar, disse Amanda. Preciso avisá-los. Você vai arriscar-se a fazer um telefonema que pode ser rastreado? Ela perguntou. Vale a pena correr o risco para salvar a vida deles. Amanda abraçou o marido e voltou a sentar-se. Hayford discou de seu próprio telefone celular depois de assegurar-se de que seu copiloto estava usando os fones de ouvido. Ao ser atendido pelo The Drake Hotel de Chicago, Hayford pediu para falar com o casal Williams. Temos 3 hóspedes com o sobrenome de Williams, disseram-lhe. Nenhum deles com o primeiro nome de Cameron, Book ou Chloe. Hayford coçou a cabeça. Então me ligue com o Sr. Katz, disse ele. Herbert Katz? Perguntou a telefonista. Ele mesmo. Após alguns instantes, a telefonista retornou. Não responde.
O senhor gostaria de deixar recado no voicemail deles? Gostaria, disse Hayford. Mas gostaria também de ter a certeza de que o indicador luminoso permaneça aceso e que alguém informe que há um recado urgente para eles, caso passem pela recepção. Fique tranquilo, senhor. Faremos isso. Obrigada por ter ligado ao The Drake. Quando o bip do voicemail soou, Hayford falou rapidamente. Meus filhos, vocês sabem quem está falando. Não percam mais tempo. Saiam do centro de Chicago o mais rápido possível. Por favor, acreditem no que estou falando. Buck havia tido um sem número de desentendimentos com Verna Zee no escritório de Chicago. Logo no início, ele achou que ela extrapolara ao mudar-se rápido demais para a sala de sua ex-chefe após Lucinda Washington ter desaparecido no arrebatamento. Depois, quando Buck foi removido por ter deixado ostensivamente de cumprir o trabalho mais importante de sua vida, Verna foi promovida a chefe da sucursal de Chicago e passou a dar-lhe ordens. Depois que ele foi promovido a editor, pensou em demiti-la, mas resolveu mantê-la no emprego, desde que ela trabalhasse bem e não se intrometesse. Até mesmo a mal-humorada Verna parecia chocada com as notícias quando Buck entrou repentinamente no escritório no final daquela tarde. Como era comum em tempos de crise internacional, o pessoal estava em volta do aparelho de TV. Alguns funcionários desviaram os olhos quando Buck entrou. — O que você acha disso, chefe? Perguntou um deles, chamando a atenção dos demais. Verna Zee dirigiu-se a Buck. — Há vários recados urgentes para você, ela disse. Carpathia está tentando falar com você desde cedo. Há também um recado urgente de um tal de Rayford Steele. Havia recados de todos os tipos, para quem Buck deveria ligar. Ele não tinha ideia de que Carpathia estaria engendrando para alimentar a Terceira Guerra Mundial. Também não tinha ideia do que Rayford queria. O Sr. Steele deixou o número de seu telefone? Buck perguntou a Verna. Você vai retornar a ligação dele em primeiro lugar? Como assim? Ele disse. Acho que ele fez uma pergunta. Ele simplesmente disse para você ligar para o seu quarto no hotel. Ligar para meu quarto no hotel? Eu poderia ter feito isso, chefe, mas não sabia em que hotel você estava hospedado. Em que hotel você está? Não é da sua conta, Verna. Está bem. 1000 perdões, ela disse afastando-se. Era o que Buck desejava. Vou usar sua sala temporariamente, ele gritou para ela. Verna parou e deu meia volta. Por quanto tempo? Pelo tempo que for necessário, ele disse. Ela afastou-se zangada. Buck apressou-se em fechar a porta. Telefonou para o The Drake e pediu para que ligassem para seu quarto. Buck empalideceu ao ouvir o recado e o tom de medo na voz de Rayford. Em seguida, Buck ligou para o serviço de informações para saber o número do telefone da concessionária de Land Rover em Arlington Heights. Ligou para lá e pediu para falar com o gerente de vendas, dizendo que se tratava de assunto urgente. Em 1 minuto, o gerente já estava na linha. Assim que Buck se identificou, o gerente perguntou. Está tudo bem com o carro está ótimo, mas preciso localizar minha esposa. Ela está dirigindo o carro neste momento e preciso do número do telefone que está instalado lá dentro. Isso vai demorar um pouco. Você não vai entender a urgência disso. Só posso lhe dizer que se eu não conseguir o número agora, vou ter um ataque de remorso e devolver o carro. Um momento. Alguns minutos depois, Buck discou o número do carro. Depois de 4 toques, ele ouviu a seguinte mensagem. Abre aspas. A pessoa com quem você deseja falar está fora do veículo ou fora da área de acesso. Por favor, tente ligar. Buck desligou o telefone com força. Tirou-o do gancho novamente e apertou o botão de rediscagem. Enquanto a campainha tocava, ele levou um susto quando a porta se abriu repentinamente e Verna Zee disse bem alto. Carpathia na linha para você. Vou ligar para ele em seguida, disse Buck. Você vai o quê? Anote o número. Ligue 0800 demitido, ela disse. Rayford estava agitado. Esqueceu-se de fingir uma situação para ficar sentado ali, imóvel, e olhava firme para o céu, de fim de tarde, com os fones de ouvido ligados e a mão esquerda apertando o botão secreto. Ouviu a voz do assessor de Carpathia. Abre aspas. Quem diria? Fecha aspas. O quê? Perguntou Carpathia. Estou tentando pôr esse tal de Williams na linha para o senhor.
e ele mandou sua secretária anotar o número. Isso foi o suficiente para Hayford desistir de ligar para Buck novamente, porque agora tinha certeza de que ele estava no escritório de Chicago. E se alguém dissesse a Carpattia que Buck não podia atender porque estava falando com Hayford Steele, seria desastroso. Em seguida, soou a voz tranquilizadora de Carpattia. Informe o número, meu amigo. Confio nesse jovem. Ele é um jornalista brilhante e não me faria esperar se não tivesse um bom motivo. Ele está tentando fazer a cobertura da maior reportagem de todos os tempos. Você não concorda? Buck ordenou a Verna Z que fechasse a porta e o deixasse em paz até que ele desligasse o telefone. Ela deu um suspiro profundo, balançou a cabeça e bateu a porta com força. Buck continuou a apertar o botão de rediscagem, odiando ter de ouvir o som daquela mensagem gravada. De repente, o intercomunicador tocou. Lamento aborrecê-lo, disse Verna, com uma doçura repugnante. Mas há outra ligação urgente para você. Chen Rosenegg, de Israel. Buck apertou com força o botão do intercomunicador. Acho que também vou ter de ligar para ele depois. Diga-lhe que lamento muito. Você devia dizer a mim que lamenta muito, disse Verna. Lamento muito, Verna, disse Buck com sarcasmo. Agora deixe-me em paz, por favor. O telefone do carro continuava tocando. Buck desligou várias vezes após ouvir a mensagem gravada. Verna tocou novamente o intercomunicador. O Dr. Rosenweg diz que o assunto é de vida ou morte, Cameron. Buck apertou rapidamente o botão que piscava. Chen, sinto muito, mas estou no meio de um assunto urgente. Eu posso ligar para você em seguida? Cameron, por favor, não desligue. Israel foi poupado dos terríveis bombardeios que seu país sofreu, mas a família do rabino Ben Judá foi raptada e assassinada. A casa dele foi queimada e desabou. Estou orando para que o rabino esteja são e salvo, mas ninguém sabe onde ele está. Buck não sabia o que dizer. Abaixou a cabeça. A família dele foi assassinada? Você tem certeza? Foi um espetáculo público, Cameron. Eu receava que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Por que ele teve de falar em público sobre sua opinião a respeito do Messias? Trata-se de uma coisa que não concordo. Embora ele seja um amigo a quem respeito e em quem confio, os fanáticos religiosos desse país odeiam quem acredita que Jesus é o Messias. Cameron, ele precisa de nossa ajuda. O que podemos fazer? Não estou com falar com Nicolé. Chen, um imenso favor para mim. Deixe Nicolé fora disso. Cameron, Nicolé é o homem mais poderoso do mundo e ele se comprometeu a me ajudar. A ajudar Israel e a nos proteger. Com certeza ele vai intervir e preservar a vida de um amigo meu. Chen, estou suplicando-lhe para que você confie em mim. Deixe Nicolé fora disso. Eu ligo para você depois. Tem pessoas da família que estão enfrentando problemas. Perdoe-me, Cameron. Ligue para mim assim que puder. Buck voltou a apertar o botão de rediscagem. Enquanto os números soavam em seu ouvido, Verna tocou o intercomunicador. Há alguém na linha para você, mas como você não quer ser incomodado, o telefone do carro de Chloe estava ocupado. Buck desligou e apertou o botão do intercomunicador. Quem é? Achei que você não queria ser incomodado. Verna, eu não tenho tempo para isso. Já que você quer saber, era sua esposa. Em que linha? Linha 2. Mas eu disse a ela que você devia estar falando com Carpattia ou Rosenhack. De onde ela estava ligando? Não sei. Ela disse que aguardaria sua chamada. Ela deixou um número? Sim. Após ouvir os 2 primeiros números, Buck constatou que ela ligara do carro. Desligou o intercomunicador e apertou o botão de rediscagem. Verna enfiou a cabeça no vão da porta e disse: Não sou secretária, você sabe, e muito menos sua secretária. Buck nunca esteve tão zangado como naquele momento. Olhou firme para Verna e disse: Vou me levantar daqui e fechar aquela porta com um pontapé. É melhor você sair do caminho. O telefone do carro estava tocando. Verna ainda estava ali em pé. Buck levantou-se da cadeira e, com o fone ainda no ouvido, passou por volta da mesa atulhada de papéis de Verna. Os olhos dela arregalaram quando ele levantou a perna. Fugiu dali enquanto ele chutava a porta toda força, quase derrubando as olhas. Verna deu um grito. Buck quase chegou a querer que ela estivesse no vão da porta. Buck! Soou a voz de Chloe no telefone. Chloe, onde você está? Estou na saída de Chicago, ela disse. Consegui os telefones e fui até o The Drake. E havia um recado para mim na recepção. Eu sei. Buck,
Alguma coisa na voz de papai me fez desistir de pegar as coisas que estão no nosso quarto. Ótimo, mas o seu laptop, as suas roupas, as suas coisas e tudo que eu trouxe de Nova York... Seu pai parecia estar falando sério, não? Sim. Buck. Estou sendo seguida pela polícia. Fiz um retorno proibido em alta velocidade. Atravessei o semáforo vermelho e andei sobre a calçada por alguns metros. Chloe, ouça. Você conhece aquele ditado que diz que é mais fácil pedir perdão do que permissão? Você quer que eu fuja da polícia? Talvez você esteja salvando sua vida. Existe apenas um motivo para seu pai querer que a gente se afaste o mais que pudermos de Chicago e o mais rápido possível. Está bem, Buck. Ore por mim. Não sei se vou conseguir. Vou ficar na linha com você, Chloe. Preciso das 2 mãos para dirigir. Aperte o botão do viva-voz e ponha o fone no gancho, disse Buck. Em seguida, ele ouviu o som de uma explosão. Pneus derrapando, um grito e silêncio. Depois de alguns segundos, as luzes apagaram-se no escritório no semanário Comunidade Global. Buck dirigiu-se para o saguão onde as lâmpadas de emergência perto do teto, acionadas por gerador próprio, iluminavam as portas. Vejam isto! Gritou alguém. Os funcionários saíram pelas portas da frente e começaram a subir em cima de seus carros para enxergar um imenso ataque aéreo sobre a cidade de Chicago. Em sua escuta clandestina, Hayford ouviu horrorizado o que Carpathia estava comunicando aos seus compatriotas. Abre aspas. Chicago deve estar sofrendo ataque de represália, enquanto estamos conversando. Obrigado por sua colaboração e pela estratégia de não terem usado material radioativo. Tenho muitos empregados leais naquela área. E apesar de prever a perda de alguns no ataque inicial, não quero perder nenhum deles por causa da radiação. Fecha aspas. Alguém mais falava. Abre aspas. Não é melhor assistirmos ao noticiário? Fecha aspas. Abre aspas. Boa ideia. Fecha aspas. Disse Carpathia. Hayford não conseguia mais permanecer sentado. Não sabia o que dizer ou fazer, mas simplesmente não podia permanecer naquela cabina sem saber se seus entes queridos estavam salvos. Entrou no compartimento de passageiros quando a TV estava sendo ligada, mostrando as primeiras imagens de Chicago. Amanda estava ofegante. Hayford sentou-se ao lado dela para assistir ao noticiário. Você iria até Chicago para mim? Hayford cochichou. Se você achar que é seguro, não há perigo de radiação. Como você sabe disso? Vou lhe contar depois. Só me diga se concorda para que eu peça permissão a Carpathia para você pegar outro avião em São Francisco. Faço qualquer coisa por você, Hayford. Você sabe disso. Preste atenção no que estou dizendo, meu bem. Se você não conseguir um voo imediato, quer dizer, antes que o Condor decole de São Francisco, você deve retornar para cá, entendeu? Entendi, mas por quê? Não posso lhe contar agora. Pegue o primeiro avião para Milwaukee. Se ele não decolar antes deste... Só quero que você faça tudo certo, Amanda. Eu não suportaria perder você. Após dar as notícias de Chicago, o canal a cabo interrompeu para os comerciais. Hayford aproximou-se de Carpathia. Senhor, posso lhe falar por um momento? Claro, capitão. Notícias terríveis de Chicago, não? Sim, terríveis. É por isso que estou querendo falar com o senhor. O senhor sabe que tenho familiares naquela região. Sim, e espero que estejam sãos e salvos, disse Carpathia. Hayford teve vontade de matá-lo ali mesmo, onde ele estava sentado. Sabia muito bem que ele era o anticristo, e sabia também que Carpathia seria assassinado um dia, e depois ressuscitaria pelas mãos de Satanás. Jamais passou pela cabeça de Hayford ser o assassino, mas naquele instante ele chegou a cogitar essa possibilidade. Lutou para não se descontrolar. A pessoa que mataria aquele homem seria um simples fantoche no meio de um imenso jogo cósmico. O assassinato e a ressurreição apenas serviriam para que Carpathia se tornasse ainda mais poderoso e satânico. Senhor, prosseguiu Hayford, eu gostaria de saber se seria possível minha esposa descer em São Francisco e voltar para Chicago para saber como está minha família. Eu teria satisfação em designar um de meus funcionários para isso, disse Carpathia. Basta você me fornecer os endereços. Eu me sentiria muito melhor se ela pudesse estar com eles, caso necessitem de ajuda. Como você quiser, disse Carpathia, e Hayford conteve-se para não dar um suspiro de alívio na frente daquele homem. Alguém tem um telefone celular para me emprestar? Gritou Buck, tentando fazer-se ouvir no meio daquele alvoroço que tomara conta do estacionamento do semanário Comunidade Global. Uma mulher que estava perto
Entregou-lhe um telefone. E ele ficou espantado ao ver que era Verna Z. Preciso fazer algumas ligações interurbanas, ele disse rapidamente. Posso apagar todos os códigos e reembolsar você depois. Não se preocupe com isso, Cameron. Nosso pequeno feudo passou a ser insignificante. Preciso de um carro, gritou Buck. Mas ele percebeu rapidamente que todos estavam se dirigindo para suas casas a fim de verificar se seus familiares estavam bem e calcular os prejuízos. Quem pode me dar uma carona até Monte Prospect? Eu posso, murmurou Verna. Não quero ver o que está acontecendo na outra direção. Você mora na cidade, não? Perguntou Buck. Morava até 5 minutos atrás, disse Verna. Talvez você tenha tido sorte. Cameron, se aquela explosão violenta foi nuclear, nenhum de nós vai atravessar a semana. Talvez eu conheça um lugar onde você possa ficar em Monte Prospect, disse Buck. Eu ficaria muito agradecida, ela disse. Verna voltou ao escritório para pegar suas coisas. Buck aguardou no carro dela, fazendo ligações telefônicas. Começou com seu pai, que morava no oeste. Estou muito feliz por você ter ligado, disse-lhe o pai. Faz horas que estou tentando ligar para Nova York. Pai, aqui está uma confusão danada. Fiquei só com as roupas do corpo. Não tenho muito tempo para conversar. Só liguei para saber se todos estão bem. Seu irmão e eu estamos bem, disse o pai de Buck. Ele ainda está sofrendo por ter perdido sua família, é claro, mas estamos bem. Pai, este país está desmoronando. Vocês não vão estar bem até... Cameron, não vamos começar novamente, está bem? Sei no que você crê. E se isso lhe traz conforto? Pai, isso me traz pouco conforto neste momento. Sofro por saber que demorei muito para conhecer a verdade. Já perdi muitos entes queridos. Não quero perder você também. O pai de Buck riu, deixando o filho furioso. Você não vai me perder, rapaz. Ninguém parece querer nos atacar aqui. Acho que eles se esqueceram de nós. Pai, milhões de pessoas estão morrendo. Não fale assim. Então, como vai sua esposa? Será que vamos conhecê-la um dia? Não sei, pai. Não sei onde ela está nesse momento. E não sei se você vai ter a oportunidade de conhecê-la. Você se envergonha de seu pai? Não é nada disso, pai. Preciso saber se ele está bem. E vamos ter que sair daqui de alguma maneira. Procure uma boa igreja aí, pai. Procure alguém que possa explicar-lhe o que está acontecendo. Não posso pensar em ninguém mais qualificado que você, Cameron. E você vai ter de esperar até que eu rumine tudo isso sozinho. Pasta 4. Capítulo 4.